Praticamente todas as pessoas pensantes no final do século XIX compartilhavam da convicção de Karl Marx de que a sociedade capitalista era uma sociedade de conflitos de classes inevitáveis. E, de fato, por volta de 1910, a maioria das pessoas pensantes, pelo menos na Europa, estava se inclinando para o socialismo. Essa é uma frase do Peter Drucker, na obra Sociedade Pós-Capitalista, publicada em 2002. Bom, com essa frase que nós começamos a discutir e a falar, a respeito da teoria, ou melhor dizendo, da revolução da produtividade, que é o trabalho, a obra de Frederick Wilson Taylor, conhecido como Taylor. E o resultado do trabalho do Taylor é o chamado Taylorismo, que depois teve um upgrade no chamado Fordismo, Eu tenho um capítulo de um livro que eu publiquei, tem um artigo que eu publiquei como capítulo do livro, desse livro aqui que vocês já conhecem, História Econômica Moderna e Contemporânea, publicado pela editora da Universidade Estadual de Maringá e financiado inclusive pelo MEC para o curso de Educação à Distância, curso de graduação em História. Então é interessante ver essas observações iniciais só para a gente se dar conta. A obra que eu me baseio, inclusive, está essa aqui, Princípios da Administração Científica, do Taylor. Lembrar que o Taylor, ele coloca uma coisa bastante interessante, digamos, ao longo da história. Não porque ele fosse um intelectual, o Taylor nunca foi intelectual, ele foi um homem de ação. Desde jovem ele tentou estudar direito, mas aí teve uns problemas lá, argumento que ele tinha deficiência visual, que não enxergava direito, não dava para ler direito. Outros dizem que ele era um pouco relapso na preparação para o curso de Direito e não conseguiu lograr êxito. Aí ele teve que partir para o mundo real, para a vida real. Foi fazer um curso de mecânico para quem queria ser advogado. Ser um mecânico ferramenteiro não era uma coisa muito interessante, mas Taylor, como sempre, destemido, ficamos sabendo que ele foi sempre um homem destemido, mas não dá para dizer que aos 18 anos ele era um homem destemido, mas assumiu o curso de mecânico, atuou como mecânico ferramenteiro em uma oficina perto da casa dele, mas ele não conseguiu emprego como mecânico, e aí ele foi trabalhar, afinal tinha que ganhar vida, foi trabalhar, não como os jovens de hoje que até os 30 ainda é jovem, ele foi trabalhar numa fábrica como operário. E lá ele foi aos poucos galgando espaços, pulando degraus, ou conquistando degraus, e até chegar à condição de torneiro, depois mestre dos torneiros, depois chefe. Bom, mas o que eu quero chamar a atenção do Taylor com a chamada revolução da produtividade é que, por isso que eu comecei com essa frase do Peter Drucker a respeito do marxismo, é que no final do século XIX e início do século XX, todo mundo, e em especial no século XX, como já colocamos em outra aula, todo mundo era voltado para a defesa do socialismo. Isso é muito sério. Então, a sociedade parece que sofreu nas pessoas pensantes uma espécie de mutação ou alteração do DNA cognitivo e todos passavam a raciocinar na perspectiva do socialismo. E por que chegou a isso, Até depois de fazer uma aula especial a respeito do marxismo, mas só para ir adiantando, partindo do princípio de que a sociedade era uma sociedade de conflito, sociedade burguesa, portanto, o conflito entre capital e trabalho era inevitável, que, baseado naquela tese
que não para de pé, inclusive da teoria da mais-valia do Marx, de que o trabalhador estava sempre à mercê do empregador, do patrão, em que para ele ter uma vida mais adequada, uma vida mais confortável, precisaria dele eliminar o patrão, porque o patrão estaria sempre ali sugando toda a riqueza que o trabalhador produzisse, né? E aí vem aquele conflitozinho lá, aquela interpretação de que em 1825 o capitalismo chegou à crise de superprodução e que ele não conseguiria se reproduzir, mas isso é outra história que nós vamos tratar no capítulo na aula sobre o marxismo. Mas a grande sacada do Taylor, o Taylor provavelmente não tinha lido Marx, né? Em nenhum momento ele cita, não leu Marx. Graças a Deus. Ainda bem que não leu Marx, né? Não frequentou a universidade, não se contaminou, né, naquele momento da juventude com as ideias marxistas. Então, no trabalho do dia a dia, na sua atividade laboral na fábrica, o que ele detectou? Ele detectou que as pessoas produziam muito menos do que podiam produzir. E produziam menos não só porque é a tendência do ser humano fazer a lei do menor esforço, né? Mas não só por isso, mas por causa da própria modalidade da organização da produção interna das fábricas. E aí ele começou a observar as atividades que poderiam ser feitas com mais rapidez e, portanto, mais produtivo. E aí vem essa questão que esbarra naquela ideia da luta de classe. Se todo o trabalho a mais que o trabalhador produzir for abocanhado pelo patrão, ele não tem nenhum estímulo para trabalhar mais, ou seja, para ser mais produtivo. Ao contrário, ele passa a ter aquela perspectiva, desde lá do ludismo, né, do quebra-máquina, mas ele tem aquela perspectiva de produzir menos, fazer greve, reivindicar mais, porque o objetivo maior seria, né, a destruição da própria relação patrão-empregado. Aquela que modernamente chamamos hoje de empreendedores e colaboradores. O que eu acho uma frescura, né? Claro que toda empresa é um empreendimento, portanto todo empresário é um empreendedor. Mas ele não está ali na condição de empreendedor, ele está ali na condição de patrão, de dono do negócio. E o operário que trabalha na fábrica, seja ele operário propriamente dito, ou prestador de serviço mais sofisticado, né? Ele não é um colaborador, ele é um empregado, ele está vendendo a sua força de trabalho em troca de um valor. É isso. Então eu gosto de usar o termo patrão e empregado, ou empregador e empregado, né? Então, mas com essa ideia de que se eu produzo mais, eu não vou ganhar mais, então eu começo a ter a perspectiva de aquilo que o Taylor chama de fazer cera. Quem já trabalhou em chão de fábrica, pelo menos uns dias você deve ter trabalhado, né? Eu, inclusive, trabalhei uma vez 15 dias, foi meu primeiro emprego que seria registrado, depois acabou nem registrando, porque eu tive que sair por um outro problema, num chão de fábrica, numa fábrica de móveis que era bastante desenvolvida e tinha várias atividades. Então, quem trabalhou no chão de fábrica sabe que esse espírito do fazer o menos funciona, né? Ele é inato do ser humano. Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa natural, né? Se eu posso poupar energia, por que eu vou trabalhar mais? Se eu mesmo poupando energia e tendo a minha organização interna, eu posso auferir um rendimento maior, então a tendência é que eu fique nessa posição acomodada. Então já no século XIX, final do século XIX aí, era muito frequente dentro das fábricas, porque precisamos entender que o movimento sindical ele começa a surgir exatamente com digamos assim, com a chamada conclusão da primeira fase da Revolução Industrial. Porque com digamos, fechamento da primeira etapa ali a partir de 1830 da Revolução Industrial, a produção começa a aumentar, a produção se torna maior, a produtividade por trabalhador é maior. Então começa a
ter condições de se organizar os segmentos dos trabalhadores, e esses segmentos, digamos, com justa causa, óbvio, ninguém está dizendo que não é justa causa, mas já começa a ter dentro de qualquer movimento que se organize, aqueles que passam a pleitear, sobreviver daquela modalidade de pleito, e não necessariamente de trabalho. É aí que se organizam os sindicatos de trabalhadores, as ligas de reivindicações. Inclusive, dentro das fábricas, passa a ter a chamada comissão de fábrica, que existe até hoje, pelo menos até recentemente existia, nas regiões de mais indústrias, mais industrializadas, como aqui na capital, não a capital São Paulo propriamente, né, mas em especial na região do ABC. Então, essas comissões de fábrica, elas visavam obstaculizar a produtividade. Então o Taylor observa, porque o Taylor, como ele foi operário, ele foi subindo gradativamente dentro da empresa. Ele observa que os funcionários faziam, vamos chamar aqui de colaborador, que os trabalhadores operários, eles produziam muito menos do que poderiam produzir. E essa forma, muitas vezes, eram de ações deliberadas de caminhar mais lento dentro da fábrica, ter mudanças de aparelhos com uma forma mais lenta. Então ele observa isso. Mas, substancialmente, o que levava a essa baixa produtividade? Que, na visão do Marx, já era utópico, né? Porque o Marx, em 1848, estava crente, né? Estava convencido de que o desenvolvimento das forças produtivas já havia chegado a um grau tal para onde de forma que não havia mais como continuar desenvolvendo. Por isso que faz aquela interpretação da crise de sobreprodução, baseado na qual só se pode continuar desenvolvendo as forças produtivas se você destruísse riqueza. Então, por isso que até, como abordaremos na aula sobre o marxismo, que a Revolução Socialista tornara, né, ou se tornara, ou tornar-se, exatamente, se tornara, na cabeça do Marx, uma necessidade histórica. Ou seja, era preciso destruir a sociedade existente para que a outra nova sociedade permitisse o desenvolvimento, né? Então aí você tem um obstáculo. Você chegou à conclusão que já estava no topo, no auge do desenvolvimento da produtividade, da produção e da produtividade, que não são necessariamente as mesmas coisas, né? Uma grande produção pode ser resultado de trabalho de muitos anos, de um contingente muito grande de pessoas, enquanto que a produtividade, a gente trata, voltando aí à comparação entre produção e produtividade, é que produtividade no economês, né, é aquilo que o trabalhador produz num determinado tempo, por exemplo, em 1 hora de trabalho. Aumentar a produtividade é se ele passar a produzir em 1 hora uma quantidade maior, sei lá, 10% maior do que ele produzia antes. Então, nesse sentido, qual é a sacada do Taylor? Ele percebe que os trabalhadores estavam produzindo menos do que poderiam. E por que faziam isso? Porque tinham a ação deliberada em fazer cera, mas acima de tudo porque os equipamentos dentro da empresa não estavam de forma adequada que viabilizasse uma produção maior. O que podemos chamar o Taylor sendo, digamos assim, o pai da engenharia da produção. Ele observa que muitas vezes o torneiro, aquela pessoa que colocava a peça na usinagem, para a usinagem no torno, ele estava recebendo essa peça de forma que obrigava ele a dar alguns passos para pegar a peça, que a peça não estava sendo colocada exatamente do lado dele, e que algumas alterações, digamos assim, ergonômicas, se fossem feitas dentro da fábrica, a situação mudaria e ele aumentaria a sua produção. Como, por exemplo, o trabalhador que antecipou a sua tarefa, será, eu sou o torneiro número 3.
O trabalhador, o torneiro número 2, ao invés de trazer a peça e colocar no chão perto de mim, que eu precise fazer alguns passos ou me deslocar, me abaixar, se for colocado numa bancada, né, numa bancada em que permite que eu apenas vire o braço e adquiro e pegue a peça e coloque no torno, isso vai abreviar o meu trabalho. Então ele, como ele era, né, experiente dentro do chão de fábrica, ele conhecia todas as etapas, até porque começou como operário. Então ele foi tomando essas medidas, esses procedimentos dentro da fábrica que ele trabalhava, e depois isso vira um método que as fábricas passam a copiar, né, a partir aí de 1903 principalmente. Então ele observa que é possível aumentar a produtividade, digamos, vamos pensar como marxista, dá mais lucro para o capitalista. E ao mesmo tempo que ele aumenta a produtividade, esse trabalhador tem um trabalho menos exaustivo, ele vai se cansar menos. Como ele vai cansar menos, ele vai ser mais produtivo durante todas as horas de trabalho. Então, e com isso, o que vai acontecer, né? Aquela perspectiva, pronto, agora o patrão vai mandar a metade dos funcionários embora, ficar só com a metade, porque em alguns casos levou ao aumento da produtividade em 100%. Ou mais do que isso, até a 200%, dado esses dois mecanismos. Primeiro, esse mecanismo de colocar as máquinas de forma mais adequada, que os trabalhadores não tenham movimento desnecessários dentro da fábrica, seja no caminhar dentro da fábrica, seja nos movimentos na máquina. Então, por isso que vem toda aquela crítica, né, que o Taylorismo transformou o homem numa máquina, né, que tudo agora ele já vai apenas executar. Bom, primeiro que os professores de história, como são analfabetos em termos econômicos, fazem questão de ser, né? Fazem questão de ser, inclusive. Trabalham na Revolução Industrial, passa o filme do Chaplin, Tempos Modernos, né? E aí fala aquilo como Taylor. Bom, aqui não é Taylorismo, né? Que já é o Fordismo, é uma etapa mais desenvolvida e não tem nada a ver com aquilo que eles falam, que mostram no filme. É claro que o Chaplin, genial, né, tinha que fazer uma coisa engraçada para sorrir e tal, mas acima de tudo não podemos lembrar que o Charles Chaplin, apesar de toda a sua genialidade, era um adepto do comunismo, era um dos pensantes em prol do comunismo, como já destaca o Peter Drucker naquela frase que eu li no início da aula, né? Então, com esses procedimentos que o Taylor observa e começa a ser aplicado nas fábricas, então vem o aumento da produtividade e olha o problema, com o aumento da produtividade vem o quê? Vem também o aumento da remuneração. E inclusive esse próprio livro aqui do princípio de gerenciamento científico, né, da administração científica, traz alguns dados. E também é só pesquisar que você pode encontrar, por exemplo, há um crescimento na massa de salários destinado, né, a pagar esses operários que trabalham nas fábricas. Ora, mas por isso que o Taylor é muito odiado, porque na verdade, ele coloca água no chope da revolução, porque estava tudo certo, que a revolução, as forças produtivas já haviam se desenvolvido a tal ponto que elas só poderiam continuar desenvolvendo se desmanchasse, rompesse com a sociedade capitalista. No entanto, já aí, final do século XIX, início do século XX, o que se observa com o Taylorismo? Os operários passam a ganhar mais, eles passam a ser mais bem remunerados. E quando eles passam a ser mais bem remunerados, e por que eles são mais bem remunerados? Porque eles são mais produtivos. Tirando da cabeça, né, aquela visão socialista de que não adianta ele trabalhar mais, e aí vem aquela contrapondo a questão do capital, né, a visão do Marx no Capital, de que o valor do salário é apenas aquela quantidade de recursos necessários para ele manter a sua vida e fabricar mais operáriozinhos, né? Naquela perspectiva até do termo que
chama-se proletário, né? O proletário é aquele que fabrica prole. Prole é filhos. Então, que essa seria a única função. No entanto, esse aumento da produtividade, através dos métodos tayloristas, e aí os outros também começam a surgir, outras pessoas copiando, né? Isso, tudo que é bom as pessoas tendem a copiar, e com isso aumenta, digamos, o segmento de classe média dentro da sociedade. E esse é o grande obstáculo. O caminho não seria mais essa visão conflituosa de patrão e empregado, ou seja, a luta de classe apregoada e, digamos, constatada por Marx e apregoada por seus discípulos, que teria que acirrar essa luta de classe para que fizesse a revolução, porque todos os problemas dos trabalhadores só seriam equacionados pós a sociedade capitalista. Que, aliás, essa bobagem, os professores de história, em especial de humanas, acreditam nisso até hoje. Não estou dizendo professor que dá aula lá no ensino médio, não. Aquele, é claro, que acredita nisso. Mas os professores universitários da área de humanas, todos acreditam nessa bobagem. Né? Que a solução, a equação seria apenas a partir da destruição da sociedade capitalista, da destruição da sociedade burguesa. Então, portanto, teria que primeiro destruir essa sociedade. E o Taylor mostra que esse conflito inevitável entre patrão e empregado, ele inexiste. É só aumentar a produtividade, que aí você faz o quê? Vai aumentar a rentabilidade da empresa, aumenta o valor dos salários, porque o valor do salário não é definido a priori, como passa na cabeça de marxistas debilóides. O valor do salário é definido no enfrentamento. Não tem sindicato, não é? Sindicatos não tem as suas centrais que fazem o enfrentamento nas discussões, é isso. Mas, independente disso, tem também o empregador que visa, inclusive, remunerar bem o seu funcionário à medida que a produção lhe permite, para que esse trabalhador seja mais eficiente e com salário melhor ele pode contratar pessoas mais qualificadas. Então esse é um processo absolutamente normal e natural, só não cabe na cabeça de socialista e de professores de humanas. Então, com o aumento da produtividade, através da revolução da produtividade, né, da revolução taylorista, como podemos chamar, olha o que ocorre. Para um marxista, olha que desgraça. O que ocorre? Ocorre que os produtos, como eles são fabricados de forma mais rápida, há um ganho de tempo na produção, ocorre simultaneamente redução do desperdício de matéria-prima, ocorre a redução do desperdício de energia. Então a empresa passa a ter um custo mais baixo. E esse custo mais baixo, mesmo ele aumentando o valor do salário dos seus trabalhadores, esse preço é colocado no mercado, esse preço é repassado para o mercado. E aí alguém pergunta, mas por que é repassado para o mercado? Porque o capitalista é bonzinho? Não, porque tem concorrência, né? Eu fazia umas frases anedóticas com os meus alunos, né? Hoje você cairia bem o tal do é porque tem concorrência. Então o empresário está constantemente na busca de aprimorar o seu desenvolvimento produtivo para aumentar a produtividade, para que ele possa ter um preço menor, porque se ele tiver um preço menor ele vai ganhar do seu concorrente. Uma questão óbvia, menos na universidade, que as pessoas não conseguem entender isso. E uma vez entorpecidos na universidade, os profissionais saem de lá e passam a falar isso para todo mundo como se isso fosse uma verdade, quando na verdade, trata-se de uma maluquice acadêmica que acaba tornando-se uma verdade na sociedade. Verdade não, acaba se tornando uma narrativa que impera, né? Então vamos lá. Há uma redução no custo de produção por peça, um aumento na quantidade de bens produzidos, melhora a condição de vida dos trabalhadores, porque inclusive o trabalho em si já se torna menos cansativo, menos exaustivo,
Com mais recursos nas mãos, os trabalhadores vão poder consumir mais. O produto é vendido por um preço menor do que era antes, portanto, mais pessoas poderão consumir, né? Suponhamos que esse copo aqui seja alguma coisa brilhante, maravilhosa. Então, que ele custava um valor de R$10, se reduz, isso aqui é daquele que vem de brinde em copo de uísque vagabundo, né? Em garrafa de uísque vagabundo. Mas que custasse R$10 e depois com a redução, com o aumento da produtividade, passa a ser possível produzir esse copo por R$5, mais pessoas que não consumiam esse copo passam a consumir esse copo. Isso é apenas um exemplo, né? Pode pegar o lápis, qualquer outra coisa do gênero que você queira comparar. Então, a obra de Taylor, como homem prático, nas fábricas, trouxe de fato uma revolução na produtividade, fazendo com que, e essa revolução na produtividade, aí volto a insistir, que se torna o grande obstáculo da Revolução Socialista, porque não precisa mais destruir a sociedade capitalista, não precisa mais matar o seu patrão para você ganhar mais, porque se você ganhava metade do que deveria, porque o patrão ficava com a outra metade, com o aumento da produtividade, você vai dobrar a sua capacidade produtiva, o patrão vai ficar com a tal metade, né, que não é bem assim, sabe que muitas vezes a empresa tem prejuízo, tanto que ela quebra, e você ganha o dobro do que ganhava antes. Olha, você já fez a revolução socialista, você já fez a sua revolução, e com isso, mais pessoas empregadas, porque não vai diminuir o número de pessoas empregadas. Porque tem essa visão, inclusive, né? Se produzirmos mais, nós vamos perder emprego, porque mais pessoas, menos pessoas serão suficientes para produzir aquela quantidade de bens e serviços. No entanto, mais pessoas irão consumir aqueles bens. Então, quem consumia um passa a consumir dois. Vou pegar um exemplo bem prático que eu gostava de dar para os meus alunos. Alguém tinha o hábito, até o Taylor traz isso, inclusive, né? De consumir um par de sapato por ano. Não é todo mundo que tem 40 pares, né? Consumia um par de sapato por ano. Com a redução do custo do sapato, em função do Taylorismo, as pessoas passaram a consumir 2 pares por ano, né? Ou 3, e por aí afora. Então, ou seja, aumentou o conforto das pessoas, a vida se tornou mais confortável, então tudo melhorou e o conflito de classe foi adiado, foi jogado para frente, até porque o conflito de classe inevitável, ele não existe, né? Existe disputa de interesse, mas não um conflito de classes, até porque a sociedade não pode, não deve abrir mão do saber acumulado, do know-how que tem o empreendedor que toca uma empresa. Então todos os países que fazem a Revolução Socialista, né, o que acontece com a produção? Sofre um downgrade, uma queda brusca, porque as pessoas não sabem como fazer a gestão, como administrar as empresas, e as fábricas, as transportadoras, né, os bancos, tudo vira um caos numa sociedade socialista, né? Então, é esse o ponto que eu queria destacar do Taylorismo, mas tendo questões, eu voltarei o assunto, se necessário for, com a aula 2, 3, será o que for necessário. Então, a obra principal dele, que é a popular, né, aqui no Brasil, Princípios de Administração Científica, Frederick Winslow Taylor, né? E tem também nada comparável, mas é apenas uma abordagem que está, um capítulo que está nesse texto aqui, nesse livro aqui, e que a gente pode também disponibilizar, providenciar um PDF e disponibilizar esse capítulo aí, já que está no livro que pertence ao MEC, pertence à Universidade Estadual de Maringá, mas na autoria, todos os professores cediam o direito de publicação, mas ao mesmo tempo fica com o direito de publicar para você. Então, tenho essa disposição, ok? Espero ter contribuído e até a próxima aula que trataremos desse assunto.